noite, meu povo! Estamos começando mais um episódio do podcast Direito Sem Filtro. Se você não me conhece, eu sou Ana Tércia Romano, sou advogada, sou especialista em direito de família e aqui o objetivo desse podcast é te ensinar não só sobre direito, mas eu tenho certeza que se você ficar aqui, você vai se identificar porque a gente fala de muitos perrengues e você vai até se divertir. E o tema de hoje é um tema mega importante, como todo tema, mas o de hoje, você que é mulher, para agora aí e não saia, porque nós vamos falar de mulheres que são diagnosticadas já na fase adulta, com algum tipo de doença, com algum tipo de transtorno, enfim, que receberam um diagnóstico já na fase adulta. E vamos falar como esse diagnóstico pode impactar aí na sua relação com seu esposo, com seu companheiro, com seus filhos, no seu trabalho. Então, fica aí. E como vocês sabem, eu nunca estou sozinha. Hoje comigo aqui, ao meu lado, eu tenho a doutora Ingrid. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Aposto que hoje vai ser um dia muito especial, um assunto que eu amo falar há alguns anos. Eu estou muito honrada de estar aqui participando e poder conhecer vocês pessoalmente. E os nossos convidados, gente. Quando eu convidei, eu falei, meu Deus, será que eles vão aceitar? E aí, foram tão gentis que de primeira eles aceitaram. Está aqui comigo a Déia e o Jal. Boa, coisa boa. Ai, que Foi delícia! uma alegria pra gente o convite. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa, muitas histórias para contar e eu acho que muitas dúvidas, né? O nosso trabalho é esse, é tirar dúvidas, né? Deixar tudo claro para as pessoas, para que as pessoas possam ter resultado nas suas vidas, né? Então a gente vai, como você falou aí, a gente vai falando dos nossos perrengues para que você não passe por esses perrengues. Exato. Ou para que você ache soluções de maneiras muito mais práticas e rápidas para sair desse perrengue. Pra sair. E você tem o gel sem filtro e aqui é o direito sem filtro, então é todo mundo sem filtro, então você já viu aí que o papo vai ser bom, né, Jal? Eu tô aqui, se você me ativar, eu não tenho filtro. Ai, meu Deus do céu. Bora! Vamos lá. Déia e Jal. É um perfil só, Déia e Jal. Vocês dois. Como nasceu esse perfil? É um perfil só. O Jal tem o dele pessoal, eu também tenho o meu pessoal. Tá. Ele nasceu de uma forma muito espontânea, porque era o nosso jeito de ser, de conversar, de papear. Nunca tivemos a pretensão. Aliás, eu acho que o Jal tinha uma pretensão, mas eu não era muito ligada a redes sociais e o Jal era muito antenado nisso. E uma época que eu não estava muito legal, a gente já não saía muito de casa, né? Eu estava ali com depressão. A gente começou a gravar esses vídeos, que era uma maneira da gente bater papo com os amigos, né? Trazer assuntos, discutir. E isso foi crescendo mais na frente, algum tempo na frente, quando o Jal começou a postar no perfil dele. Quando que vocês começaram, mais ou menos? 2019, Foi pouco antes da pandemia. 2018, talvez. 2018 que a gente começou antes o da canal. pandemia. E sabe o que é interessante? Realmente não tinha. Quando a gente começou a gravar, foi antes de ter o canal. A gente não pensava em ter canal. A gente saía pouco. A Déia estava passando por um processo de depressão, que a gente achava que depressão. E a gente vai chegar lá. E aí a gente começou a gravar vídeos. Eu falei, pô, a gente tem um papo tão bom. A gente ia na praia e ficava horas falando sobre relacionamento, sobre sexualidade, de uma maneira tão aberta, tão difícil de se encontrar na vida e nos casais, principalmente, né? A gente já vem de outros relacionamentos. A Déia ficou 14 anos no relacionamento, eu fiquei 14 anos casado e tentando ser um bom marido, um bom homem. E não tinha essa facilidade que a gente tinha de conversar. Eu falei, cara, vamos gravar uns vídeos aí, então, pro nosso não tinha nem Instagram, pro nosso Facebook pessoal e tal. E aí, depois de uns 2 anos, 1 ano e pouco, trabalhando ali com o Viver em Santos, que é uma página local, que eu fiz com a galera, eu falei, cara, vou postar um vídeo do Dilcinho, que eu entrevistei o Dilcinho, o Falcão do Rapa, e eu acho que vai dar muito certo no nosso canal, e não deu certo. Aí eu peguei os vídeos, era uma página minha, pessoal. E não deu certo. Não deu certo. Meia dúzia de amigos falando, pô, tu entrevista bem, fala bem e tal. Mas aí eu peguei um vídeo desses antigos, despretensioso, coloquei, que era porque o sexo diminui depois de um tempo de casado. Por quê?
E então, aí esse vídeo Com certeza deve ter tido muito. esse vídeo viralizou. Explica por quê, A Dé já. pode falar, a Se Dé eu sabe. soubesse, com Era certeza. muito detalhado. Era assim, a gente estava com 4 anos de casado, eu acho, né? Isso. O que mudou no sexo depois de 4 anos de casamento? E a gente começou a falar sobre isso, sobre a mudança do desejo, né? Principalmente da mulher, depois que se passa um tempo de relação. E a gente começou a falar de desejo espontâneo, desejo responsivo, de que maneiras que o desejo da mulher pode realmente ser estimulado, que nem sempre é de uma forma tão direta, nem sempre é de uma forma tão sexual. E a gente estava na praia passeando, falando a respeito disso, né? E brincando, poxa, o que pode ser estimulante, né? E foi impressionante o resultado do vídeo. O vídeo em 2, eu tinha Gente, 3 mil amigos, assim, 3 mil seguidores numa você página. virou pra 3 milhões, não é possível. Não, aí com esse assunto a gente, em um dia, tinha 10 mil seguidores e o vídeo tinha 100 mil visualizações. Na época era muito difícil você romper. Agora tá mais fácil com Reels e tal. Mas na época era muito difícil bater 100 não mil tinha visualizações. Reels, né? Não Nossa. tinha. E aí, do nada o vídeo bateu 1 milhão e eu tava com 100 mil seguidores no Facebook. Eu falei, Déia, vamos mudar, não vai ser mais Jal Reis. 1 milhão. Vai ser 10 Jal. Tá. E vamos montar um Instagram agora. E vamos fazer live toda quinta-feira. E um vídeo novo todo domingo. E assim Você tá foi. vendo? Aí, de lá pra cá, ele começou a me explorar. Toda quinta-feira, eu tinha que Isso fazer é direito live. do trabalho. Toda quinta-feira live, todo domingo vídeo novo. E hoje a gente tem 3 vídeos por dia. Nossa, 3 vídeos vocês, por dia. Vocês fazem bastante. eu E vi. stories todo dia. E Live. live só tem uma hoje. Domingo A gente faz uma live. Live a gente quis se preservar um pouquinho, porque a gente entrega 2 horas, 3 horas de live. Mas a gente chegou a fazer live também todo dia. Quando a gente tá trabalhando no Nossa, lançamento, todo dia. curso, aí a gente faz uma semana de live e tal. Se tornou nosso trabalho. É o nosso Sim, trabalho. Qual foi a virou. pergunta mesmo? Por que o sexo diminui E depois do você não casamento? respondeu. É, você não respondeu. Bom, me Então, fala. eu aprendi com a Déia. Na época eu aprendi com a Déia. Ela que começou a passar. Na verdade, assim, quando eu conheci a Déia, já 4 anos antes, ela tinha um conteúdo sobre assoalho pélvico, ginástica íntima. Que eu falava, pô, mas é possível você conseguir ter um pênis mais forte, mais ereto, mais duro, uma vagina mais forte, mais potente? Ela é. Eu falei, cara, eu tenho 30 e poucos anos. E eu não sei nada disso, eu sou analfabeto em relação à saúde íntima. Tá. Aí eu olhei pra ela e falei, ó, o mundo ainda vai te conhecer. E antes de ter o canal, a Déia fez umas palestras, porque ela fez o pélvica, Sim. fez alguns eventos e tal. Só que ela não quis seguir carreira solo. Aí quando ela não quis, assim, ela falou, ó, não consigo fazer sozinha. Não consigo fazer sozinha. Olha que dado importante. Esse dado é importante pro restante da nossa conversa. A gente teve que abortar o projeto dela de palestra sozinha, Não de ia adiante. Instagram sozinha, de gravar vídeo sozinha. Não ia. Então aí, depois de um tempo, a gente tinha alguns vídeos gravados. E aí nasceu de postar lá e rendeu hoje o que é 10 já. Hoje mais de 1 bilhão de pessoas Por que assistindo. mesmo que o desejo? Porque o Então, ele falou, ele não me respondeu. Por que o sexo diminui depois de um tempo de casado? É. Porque os homens não entendem o processo de desejo responsivo da mulher. Responsivo. É, isso. quando você está na fase da paixão, os hormônios eles fluem naturalmente, tanto o masculino como o feminino. Isso vai acabar. E quando isso acaba, a gente precisa trabalhar. A gente precisa ser um operário do amor, eu costumo falar. A gente precisa fazer isso surgir. Na mulher. O homem precisa fazer isso surgir na mulher. Quem tem mais, dá mais. Vai que a mulher tenha mais. Tem algumas mulheres que também... Sim, eu tenho umas amigas que é surreal. Então, quem tem mais, dá mais. Se a mulher tem mais, ela gera mais repertório para dentro, para estimular essa relação. O problema é que o homem fica, cadê aquela mulher da paixão? E aí ele fica esperando sentado. E o homem tem o desejo espontâneo. Ele fica excitado com o vento passando. Voou a calcinha do meu. E aí a mulher não é assim. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente começa a entender que a gente tem que trabalhar dentro do desejo responsivo da mulher, e cada mulher é única nesse sentido. Tem mulher que, para despertar o desejo responsivo, olha, preparei um bom vinho pra gente tomar hoje à noite. Ó, comprei flores. Ó, vou te ajudar nas tarefas de casa. Ó, pô, tava viajando, trouxe uma lembrança pra você. Ó, se prepara que hoje à noite nós vamos sair pra passear. Eu sei que a gente vai mudar pra pauta daqui a pouco do autismo, mas a gente tem um dado muito importante. Homem pensa em sexo o tempo todo e é abordado por sexo o tempo todo. E algumas mulheres, elas têm dificuldade de pensar sobre sexo. Né? Elas são acarretadas de muitas afazeres e sexo
Não se passa pela Ai, cabeça. no final da Quando a mulher Ai, começar a gente. pensar mais em sexo de uma forma sagrada, saudável, boa, prazerosa, com certeza ela vai ter uma conexão maior com o parceiro, vai ter uma intimidade maior. Mas enquanto a gente ficar disperso em relação a sexo, fica muito difícil você achar essa conexão, essa intimidade. E o homem não, ele tá pronto, ele nasceu... Sempre. Pode estar com o problema que for. Exceto uma disfunção ali, né? Não, gente, É meu bem marido, Fora, quando ele... bem quando- fisiológico. Se não for Não, fisiológico... Meu marido, quanto mais problema ele tiver, aí que ele fica. Mas Eu aí, falo, eu não sou ele não tem lexotã. estresse. É uma forma de até relaxar. Gente. E eu não, se eu tô com problema, É. me deixa quietinha aqui no meu canto. Né? E você conciliar isso É bem difícil. é Precisa bem conhecer o outro e precisa se conhecer. É. É isso aí, a gente tava falando, né? Que o sexo começa de manhã, Às vezes acontece ele à começa, noite, mas a ele... gente brinca que às vezes ele começa na segunda-feira Sim, pra sim. acontecer lá na terça. Sim. O orgasmo de segunda É. acontece na sexta. Começa. E tem um bem lance assim. muito interessante, né? Tem gente que fala que a mulher é fogão a lenha e o homem é micro-ondas, né? Só que isso fica muito vago na cabeça. O homem não consegue entender essa linguagem. Tem que ser mais direto, mais franco para que o homem possa entender. Amigão, você fica excitado muito rápido. O período de excitação da mulher, ele é bem mais longo que o seu, então você tem que ir devagar. Exato. O tempo de excitação da mulher é isso aqui, o seu é isso aqui. Então o que a gente precisa fazer? Reter um pouquinho a sua ansiedade, o seu desespero pelo Começa sexo. a trabalhar antes. E aí pra trabalha já dentro ir- desse tempo de excitação. E como é que eu trabalho isso, né? Conversando, trocando ideia, falando sobre isso, tendo essa intimidade maior, né? Tem duas coisas que atrapalham muito esse lance de sexualidade, que é a mulher mesmo não ter a autoliberdade, não ser livre para amar e não desenvolver, porque precisa desenvolver uma liberdade com o parceiro, para ficar à vontade. Então as pessoas às vezes vão para a cama sem ter essa autoliberdade, sem ter uma liberdade, sabe, uma Com intimidade. aquele medo, né? Às vezes com aquele medo, Você que cheio lida- de reservas. Você lida com família. É um assunto que a gente tem batido Sim. direto esses dias, né? Que é, as pessoas vão virando família e vão perdendo Sim. a intimidade sexual. A É familiaridade mãe, aumenta, é mas pai. a intimidade diminui. Não, É e sabe o que, às vezes eu verdade. percebo de mulheres falando? Eu saí de um casamento de 15 anos, agora eu tô num relacionamento tem 2 meses e eu tenho feito coisas que eu nunca fiz no meu casamento. E eu gostava, eu vejo que eu gosto, mas eu não tinha coragem de fazer com meu marido. Era familiar demais. Sim. Vê o marido, não vê um homem. Isso. Enquanto a gente vê marido, esposa, mãe, pai, Veio um triplex na minha cabeça. né? Então você vai tratar isso, beleza? Enquanto você tá olhando o maridinho, o esposinho, ou ele te olha mãezinha. Não, mulher- não me chama de mãe, pelo amor de Deus, não. Não, né? Tem Não. gente que chama Tem de gente mãe. que chama, é. Rapaz, então a gente tem que olhar como homem, ó, esse é meu homem, é o homem da minha vida, é o meu macho, é a minha fêmea, é a minha mulher. Já muda o negócio, Já muda, né? eu tenho que pensar, eu tenho que ter esse olhar. Se eu perder esse olhar pra Déia, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Sim. Porque o que acontece diariamente dentro de casa não ajuda. Então, Sim. se eu deixar no automático da correria, não ajuda. Sabe, a gente vai ficando tão familiarzinho ali, tão entregue à naturalidade do processo, tão Sim. confortável, que a gente já deixa de ser homem. Eu já perco a minha pose de homem. Eu só sou não. homem lá fora. Em casa eu já não consigo. só o Fico marido, o largado. pai, né? É isso. Não dá. Esse processo aí, ele atrapalha muita gente. E as pessoas perguntam, como sair desse processo? Tem casais que ficam tipo irmãos. Gente. Até fala, Vocês fazem pô, terapia de casal? hoje eu faço terapia de casais. Hoje eu trabalho com no mínimo de 3 encontros com casais. A gente tem encontrado bons resultados nesse sentido. Eu não. Você não- Tá. Não, eu atendo mulheres só para fazer um trabalho de orientação em relação à saúde íntima. Aham. Entendi. O isso? Jal é o sem filtro. O ele é JAL psicanalista, o que- né, JAL? o JAL, JAL. a galera corre pro JAL, entendeu? Aham. Mas lá na terapia eu não sou sem filtro, não. Lá a gente consegue achar, sabe, dores que as pessoas não colocam na mesa para tratar e ficam achando que o problema é o outro ou tá no outro. E assim, a maioria dos problemas tá em nós, Sim. não tá no outro, mas a gente tem uma facilidade de jogar para cima do outro e a gente não olha, não faz uma autorreflexão, uma análise sobre as nossas fragilidades que não nasceram a partir dessa relação Sim. homem e mulher, às vezes As nasceu com- crenças que a gente nas- trouxe lá do pai e da mãe, né? Exato, do avô, do bisavô, do tataravô. É. Então a gente vê muitas questões assim, as pessoas chegam na relação, o que é que acontece?
parecem estranhos e não consegue. Esses dias eu atendi um rapaz que ele falou, cara, eu sou um cara muito criativo, muito descolado, mas eu não consigo entrar no raio de ação para uma conversa criativa com a minha mulher. O que acontece? Aí na conversa, na investigação, a gente vai... Você pega... Fala, cara, é esse ponto, ele vem lá do teu pai, esse ponto. É muita passividade que acontece aqui, então isso te trava, isso te dá medo. A gente precisa sair desse ponto. E como que a gente vai sair desse ponto? Aí eu dou algumas dinâmicas para ele praticar. Na próxima sessão, a gente, poxa, achei o caminho. Eu falei, então, é esse caminho. Tem a ver com constelação familiar, isso que você faz? Não faço constelação familiar. Eu vou nos pontos realmente que comunicação, afeto, dicas práticas para que você coloque na relação coisas que você não consegue ver no dia a dia, que você pode fazer que aconteça uma mudança de jogo no relacionamento. Então eu vou fazer uma investigação em relação a esse contato familiar, mas eu não faço constelação familiar. A gente acha, a gente acha semelhança. Ali, né? A gente acha, então esse ponto te atrapalha. E como que a gente consegue sair desse ponto? Então a gente tem situações que a gente passa para que ele saia desse ponto. Às vezes a própria pessoa vai voltando, e quando Sim. você vê, a pessoa só tá falando da mãe, só tá falando do pai. Você já percebe. É igual o lance de que os pais... A menina fecha as pernas, né? Sim. O homem tem uma facilidade, só viu? Eu tô sentado de perna aberta. A eu mulher tô não, de perna fica... fechada. Então, Gente, vocês não têm noção do tipo de problema que isso traz pra gente. Fecha a perna, fecha a perna, fecha a perna. E a mulher cresce de perna fechada. E muitas vezes ela apresenta problemas de assoalho pélvico porque ela cresceu assim, fechando as pernas. E às vezes tem dor na relação, precisa aprender a relaxar. Por quê? Tá sempre ali, né? Tá sempre de contraída, perna sempre... fechada. E o cara sempre de perna aberta. é uma diferença brutal. Mas então, a mulher tem que então sentar de perna aberta? E aí é uma longa questão. Né? Porque eu falo o seguinte, é o ideal, a mulher tem que poder fazer isso à vontade. Mas, poxa, a gente vive num mundo real, não no mundo ideal. Então, eu vou ensinar minha filhinha a ficar de perna aberta, pra tudo quanto é lugar? Não vou. Eu vou colocar uma roupa que ela possa ficar o mais à vontade possível e eu vou explicar, olha, infelizmente, a gente precisa ter esse cuidado. Nesses ambientes aqui você pode, em casa você pode ficar à vontade. Mas você em casa você fica à vontade, você vai dançar, você fica à vontade, você faz exercícios que você possa abrir a perna à vontade. Então, eu acho que a gente tem que ter alguma coisa, um contrapeso, né, para essa questão do quanto a gente precisa restringir, segurar. A gente tem que dar alguma coisa em troca para que ela possa ser livre com esse corpo. Porque senão desequilibra, né? Nossa, como é importante isso que vocês ensinam, né? Eu mesmo, assim, né, eu não conhecia o trabalho de vocês antes de saber que vocês viriam aqui. E eu fiquei assim, eu não tenho com quem conversar sobre isso. Eu sou meia travadinha com relação a esse assunto, para aprofundar, né, nesse assunto. E eu fico constrangida de ver os vídeos que vocês fazem, porque, como eles tiveram coragem de falar isso em voz alta para milhões de pessoas ouvirem e comentarem e depois ainda respondem. Pra mim é muito complicado, mas eu preciso ouvir isso. Eu preciso ter pessoas que falem sobre isso, nem que eu fique escondida ali atrás do celular pra ver. Então é muito importante, né? Parabéns pelo que vocês fizeram. Assim, eu nunca tinha escutado pessoas no Instagram falando sobre esse assunto. Acho que por falta de curiosidade, talvez. Ou até por falta de travar mesmo, de procurar. Né? Nem procuro, porque não é um assunto que me interessa, mas eu acho que não me interessa porque... É difícil. Porque deve ser um problema pra mim. No fundo, talvez, seja um assunto que eu tenha que falar, né? Sim, é muito importante. Saúde íntima é importante. Uma sexualidade bem vivida é importante. Imagina, pra quem você perguntaria uma série de coisas, de dúvidas? Pra sua ginecologista? Dificilmente. Chega lá, não. Seria pra ela, pra uma amiga. Pra quem que você perguntaria? A gente não tem, às vezes, pra quem perguntar. Não tem muita gente falando a respeito. E, às vezes, as poucas pessoas que têm levam tudo de uma maneira tão irônica, tão debochada, ou pra um lado tão cômico, que te agride, te tira a confiança. Te deixa desconfortável, né? Hoje na internet é o nosso maior desafio, porque a gente entendeu, a gente recebe centenas de mensagens de mulheres que nunca teve um orgasmo na vida, de homens que tinham ejaculação precoce, disfunção, mulheres que tinham dificuldade de se falar com o marido sobre sexo, e hoje eles conseguem ter mais prazer, mas só assistindo o vídeo no Instagram, nem fazem curso nem nada. Só que a gente vê que a internet em relação à sexualidade, ela é
um caos, porque tudo vira zona, tudo vira brincadeira. Pastor faz piada, padre faz piada, todo mundo faz piada em relação a casamento, em relação a relacionamento. Parece que as pessoas não levam relacionamento e sexualidade a sério. E eu tenho lá o Jal Sem Filtro e o canal, e na verdade é só uma maneira de chamar a atenção, porque no fundo quem assiste está muito conectado, vê que sabe o papo é sério, que né? o papo é sério, é leve, mas sério, mas é tem alma. sério, entende? Eu fico Profundamente rindo, humano. mas é sério. O papo é sério. O papo é sério, porque eu sei da importância. Porque como a gente estava falando aqui em off, eu leio os directs e vejo o sofrimento das mulheres. As Sim. mulheres vêm sofrendo em relação à sexualidade, não é de hoje. É assim, Não. é de... Acho que é de sempre, né? Mulher Acho que sempre é foi tratada sempre. como um pedaço de carne, como sabe? Ela nunca teve tanto espaço. E aí a gente foi para um outro lado do extremo, que a mulher quer o espaço, vai para um extremo, mas também não consegue Ainda acho que não achar tá, a às liberdade da sexualidade, entendeu? Vai para um extremo, não consegue ter uma sexualidade bem vivida, saudável. Hoje a gente tem uma geração que é libertina, mas que também não goza tão fácil, não tem orgasmo tão fácil. Saiu do 8 pro 80 Sim, e sim. continua sem ter aquele prazer que vai te dar uma saciedade afetiva, que vai te trazer o bem-estar, a saúde que deveria trazer. Sim. Então hoje você vê mulheres que estão aí, eu vou pro Tinder, aí você vai bater um papo com ela sai profundamente frustrada porque ela fala, sim, eu já saí com 10, 20... E aí, quantos foram bons? Ou mesmo um. E quantas vezes você gozou? Nossa, se eu gozei 2 vezes foi muito. Ou seja, não adianta a mulher querer reproduzir o comportamento do homem, porque toda a dinâmica de resposta sexual dela é diferente. E não adianta ela negar as vontades dela. Por quê? Porque isso só se acumula e traz mais frustração. Então eu acho que a mulher tem que aprender a ser muito sincera com o que ela quer. Ela tem que primeiro adquirir essa liberdade que o Jal tanto fala, que é a liberdade com ela mesma. Ela tem que adquirir essa liberdade com o corpo, com o prazer dela, saber fazer as escolhas que ela quer. Saber o que ela gosta, né? Exatamente. E aí, cara, sai fazendo as suas escolhas. Uma mulher que pergunta pra gente assim, eu posso transar no primeiro encontro? Se você tá perguntando, você não tá preparada pra isso. Aliás, você não tá preparada pra nada, volta tudo, 10 passos, vamos lá pro começo. Então, isso não é liberdade, isso não é progresso, ousadia, ao contrário, isso é não saber Parece o que fazer. até um retrocesso, né? Exatamente. Parece então, até um chuta o retrocesso. Chuta o balde, porque, né? Vamos mudar a pauta? Ai, vamos. O papo tá bom. Esse Vou passar, papo não acaba vou passar uma nunca. mensagem aqui pro meu marido. Hoje tem. Acho que já virou, já deu 2 aqui hoje. Esse papo não acaba Hoje nunca. tem, né? Olha pro marido aqui. Hoje tem. Se eu entrar na pauta do próximo vídeo que fez sucesso, então a gente não sai. Ai, senhora Melhor amada. nem. Melhor não. Mulher que faz sexo sem vontade, tem várias. Gente, muito. Acontece. Mas vamos mudar de pauta. Outro dia a gente vem só pra falar de sexualidade. Pronto. Vamos lá. Deia, você veio há pouco na internet, né? Você usou aí a sua rede social para falar do diagnóstico do autismo. Como foi isso? Eu demorei um pouquinho pra falar, né? Primeiro porque eu não me sentia à vontade, eu me sentia muito constrangida, eu tinha muita vergonha de mim, eu tava muito insegura. Mas quando me veio a vontade mesmo de falar, pra mim foi maravilhoso, libertador. Porque eu já não precisava mais disfarçar certas coisas. Então, isso pra mim foi muito, muito bom. E o Jal sempre falava, fala, pode falar, fala abertamente, vai ser bom pra você. E quando eu falei, realmente foi muito bom. E eu achei que todo mundo fosse me chamar de fresca, foi a primeira coisa que me preocupou. Nossa, né? É um probleminha daqui, outro probleminha daqui, tá na moda, muita gente falando isso. E eu fiquei impressionada de ver quantas pessoas se identificam, quantas pessoas receberam diagnóstico tardio, a maneira como muitos profissionais sérios validaram. Então eu me senti tão acolhida, que eu acho que eu dei assim um super passo no tratamento. Mas o que te levou a buscar esse diagnóstico? O que te incomodava, que você falava assim, não, eu quero saber o que é?
foi uma piora. Eu já vinha aí há mais de 10 anos tratando depressão, ansiedade, transtorno bipolar, um remédio, outro remédio. Você lembra? A gente começou os vídeos tratando de depressão. Sim. Então, Ela assim, tava com depressão, só que a são gente... muitos anos tratando vários transtornos psiquiátricos. E chegou um ponto que eles pioraram tanto que a gente já não sabia mais para onde ir. Então a gente foi buscar um novo profissional porque a coisa saiu do controle. Ó, e nisso eu posso falar um pouquinho. O que aconteceu? Nossa vida, ela virou de ponta para baixo, depois que a gente ficou conhecido na internet. Evento, palestra, curso, uma série de fatores. Antes a gente estava em casa, de boa, era tudo muito tranquilo, não era uma vida muito social, não era uma vida de sair muito. E aí a Déia começou a dar sinais de cansaço. Quando começou essa exposição E maior... eram alguns cansaços assim, tipo... Olha, eu não consigo gravar com a tela pra frente. Olha, eu não consigo luz aqui na minha cara. Olha, eu não aquelas coisas que todo, né, o produtor vai dizer, pô, mulher chata, cara, vai fazer um evento, não dá pra acabar o evento e ela ficar cercada de um monte de gente como era. Entendeu? A gente tem que pegar ela aí. Então a gente começou, só que a gente não entendia o motivo. Nem eu entendia. Nem ela entendia. Eu não sabia o que me fazia Só que mal. isso foi dando um cansaço, um estresse, uma raiva. A ponto ficando agressiva, ela foi ficando violenta. Teve alguns surtos, então assim, foi muito puxado. E aí a gente foi entendendo, né? Várias pequenas coisas que já aconteciam antes da gente ter o canal. Lá atrás no tratamento da depressão, Com o vários canal chiques, acabou aflorando mais. Essa interação social intensa para uma pessoa com autismo é muito cansativa, exaustiva, né? A questão do sensorial, né? A questão do sensorial, as luzes, a gravação, o microfone. Pensar muito, tudo. né? Nossa, Programar. quando me dava um roteiro. Quando sai do... Meu Deus do céu, quando me Carta dava de um venda, roteiro. meu Deus do céu. Ai, meu Deus, quando tinha algo que eu precisava fazer daquela forma. Aquilo era uma violência tão grande contra mim, me agredia tanto que eu tinha vontade de bater a cabeça na parede. Mas você se sentia assim quando saía do roteiro ou porque tinha um roteiro? Porque tinha um roteiro. Tá. Porque eu não suportava seguir o roteiro. Ele não fazia sentido pra mim, ele não tinha lógica pra mim. Tá. Então tudo que sai do que é natural de mim, tudo pra que você. sai daqui. Olha, você tem que seguir isso daqui. Eu vou seguir, se ele fizer sentido. Se ele não fizer sentido, Pra eu não você é muito consigo. difícil. Eu não consigo. Então aquilo me agredia e aquilo ia Ou você virando- faz, mas se esgota, né? ia virando uma violência dentro de mim. Isso ia acumulando. Chegava um ponto que eu falava com o Jal. Ele falava, você tá sobrecarregada, é estresse. Eu falava, não. Eu não tô Diferente. sobrecarregada. Porque ele também tava, mas ele Eu não ficava sou assim. sobrecarregada desde sempre. Exato. É que agora tá diferente. Agora, ao invés de ter 1000 cabeças dentro da minha cabeça, parece que tem 50 mil. Então, eu acho que foi realmente a pior, as crises. E um outro detalhe, uma outra dica de alguns profissionais que fizeram a gente buscar realmente esse diagnóstico. E aí o diagnóstico pra você foi, pode dizer assim, foi libertador? Não. Não? Foi tipo assim, não faz sentido. Eu não tenho nada disso. Jura? Eu não tenho nada disso que você tá falando. Não parece que eu tenho isso. Não é isso que eu tenho, a senhora tá enganada. Naquele momento. Naquele momento, eu acho que uns 2, 3 meses pra frente. Eu ficava na terapia falando, discutindo. Eu falei, cara, aceita. Porque você tem, eu já via. Porque eu fazia terapia junto com ela. Eu faço junto até hoje. Aham. Então, o que acontece? Eu via, pô, você tem tudo isso há muitos anos, desde que eu tô com você. Eu não conseguia ver, mas pra mim tá claro, vários detalhes. Quantas coisas você se esquivou, que eram coisas óbvias para que qualquer ser humano mortal queria ir. Por exemplo, um carnaval no sambódromo, uma situação aqui e ali com os amigos. Ela fugia o tempo todo. Sempre fugiu dessas coisas, entendeu? Então, assim, eu não sabia, então eu entendia e respeitava. Só que a partir da terapia, a partir de falar com a Leila, que é uma grande especialista, ela foi mostrando pra mim, e ela não aceitava. Eu falava, Dé, mas é muito claro. Olha o chique que você tem. Aí a gente foi olhar pro Rafa, que é filho da Déia. É pior que a Déia. Tava tudo ali no meu filho, desde sempre, desde novinho, e eu não vi. Bateu uma culpa. Cara, Ele, assim, ele tem todos os aspectos, assim, invisíveis. Desde criança, desde bebê. E ela não via. E eu não vi. E o seu Visíveis. filho tem quantos anos? 19. 19. Cara, tudo. Tudo que você E pensar aí, no tipo, era um autista, ele espelho, era um... Não, mas ele era bem pior que eu. Ele falou, mãe, não, eu sempre soube. Ele falou pra mim, eu sempre soube. Então, eu demorei pra aceitar porque eu tinha uma ideia que muitas pessoas têm, que o autista, ele é uma coisa única.
O autista é aquela pessoa que não gosta do contato, é aquela pessoa que não vai te olhar, às vezes é aquela pessoa que não vai falar. Então eu tinha isso na minha cabeça ainda. Então foi todo um trabalho de desconstrução para mim, para entender a questão de que é um espectro, Sim. que vai ter vários níveis de alteração aí de comunicação, de socialização, de alterações sensoriais. E aí ela foi me mostrando o que eu tinha e eu fui entendendo que aquilo ela me mostrava. E passava um tempo e eu entendia que aquilo realmente era real. E fazia sentido pra você. Fazia sentido. A gente participou de 2 casas em Campo de Jordão, tipo Big Brother. A gente Aham. levou uns fãs e alguns influentes lá, através de um patrocinador. Cara, a Déia ficava lá tendo que sorrir, num evento que ela não conhecia quase ninguém. E ela fazia na raça, sabe assim, fazia Imagina tudo o direitinho. esforço. Quando chegava em Me casa, pediram pra desfilar. quase matou a menina no desfile. A Pamela, Gente, meu Deus, ela é minha amiga, eu gosto dela, mas só de pensar tem vontade que de eu enfiar. botei a Já. roupa, desfilei. Cara, foi um dos piores momentos da minha vida fazer aquilo. E eu não tinha, eu consigo falar não uma vez. Eu falei não, mas quando a pessoa insiste, eu não consigo manter o meu não. Não, Déia, vai ficar linda, você é maravilhosa. Tá bom, vai, aí Porque, vai. Assim, eu sigo muitos adultos com autismo, crianças, né, familiares de pessoas que têm um parente com autismo na família. E eu vejo assim que em mulheres o autismo ele é menos aparente na infância, né? Porque você é médico, psicanalista, né? Mas tá ali na área da medicina, né? Eu sou da parte do direito, mas acabei estudando um pouco sobre isso. Mulheres têm um neurônio que chamam de neurônio espelho em maior quantidade que os homens. E elas imitam muito o comportamento dos outros. Isso é uma agressão, realmente, para pessoas com autismo, mulheres com autismo, porque elas acabam fazendo coisas que elas não têm vontade, mas porque elas estão imitando e elas querem ser aceitas ali onde elas estão. Então, esse não que você não consegue dar 2 vezes, talvez seja por essa necessidade que você tem de você estar ali Querer interagindo. ser aceita, né? Você quer se disfarçar no meio das pessoas. Sim. Quanto menos você... porque era assim... Isso chama camuflagem, né? Antes de você entrar, só pra terminar a minha parte, aí você continua nisso. Só que ela ficava 3, 4, 5 dias depois de cama. Isso, Não conseguia sair do quarto. É porque E aí, o esforço, eu e o ela gastou Rafa- tanta energia. Eu e o Rafa tentava interação, porque, pô, é o filho, é o marido tentando interação. E não... Ela não fica agressiva, mas ela fica, tipo... Como se ela tivesse feito academia, uma maratona. Correu Exato. 50 tipo, cara, ela não quilômetros. conseguia viver mais. É impressionante, assim, era cama e... Aí ela foi descobrindo, né, saídas para que ela voltasse, algumas coisas para que ela se apegasse e voltasse de maneira mais rápida. Hoje, quando isso acontece, ela volta de maneira mais rápida. E tem sido cada vez mais rápido. Só que tinha dias que era uma semana inteira, fechada. Cara, no quarto escuro, fechado. Entende? Pra ela se Só- recuperar daquilo. Só que a gente não sabia. Então imagina a luta para um marido, Nossa. para um filho. Aí você achava que você era 1 milhão de coisas. Você... É a depressão. Vamos tirar ela do quarto. Quanto mais eles queriam me tirar do quarto, Mais menos você chance queria- eu tinha de me recuperar. E as pessoas que têm autismo e são diagnosticadas na fase adulta, né? Eu vejo assim, você foi a única que eu ouvi falar que não sentiu que foi libertador, porque eles falam assim, então eu sou assim quando ele recebeu o diagnóstico, sabe? Tipo, eu sou assim, então aquela culpa que ele carregou a vida inteira por diversos comportamentos que ele teve, não era porque ele era uma pessoa difícil, não era porque ele tinha um temperamento ruim, porque a família às vezes aponta, né, dedos, amigos. Não, ele tinha autismo. Hoje é libertador. Ah, Hoje é libertador. Tá. Porque hoje eu olho e eu vejo que... Hoje eu entendo que a André é esquisita, a André faz isso, a André faz aquilo, a André faz aquilo outro. Hoje eu sei quanta coisa eu deixei de ser para parecer normal. Hoje eu sei quantas coisas eu tive que fazer para parecer normal. Hoje eu vejo o que me alivia. Então hoje é libertador o processo de saber assim, eu estou recuperando aquilo que eu perdi um dia lá atrás. Por mais que às vezes me pareça feio, porque eu passei por isso. Eu falei, cara, mas essa Andréia assim, verdadeira que eu sou, sem essas máscaras, eu acho que ela não é tão legal. A gente até brinca, né? Tem horas que eu tenho 8 anos, tem horas que eu tenho 80.
Então, isso não é tão bonito, nem tão atraente, Não. nem tão forte, nem tão empolgante. Eu percebi que, na verdade, eu sou uma pessoa, em muitos momentos, chata, imatura, que tenho movimentos que não são bonitos, que vou falar, ou comer, ou andar, ou me vestir de um jeito que não vai ser compatível com o que é o senso comum. Então, eu tive vergonha de mim em alguns pontos, mas depois eu fui ficando bem com isso, eu fui aceitando, eu fui tendo uma alegria nisso, eu fui vendo que isso me trazia liberdade. O momento, pra mim, melhor de todos foi quando eu falei nas redes sociais. Ah, porque você não precisou mais esconder nada. Ai, Nossa. foi um dia que foi muito diferente pra mim. Alívio, né? Foi um alívio. Foi um alívio. Porque a gente, lida com milhares, milhões de pessoas. E aí... Pude Imagina explicar, você poder não tirar faço a máscara. unha, não faço mesmo. Então eu pude falar de várias teve um post coisas. sobre a unha aí que bombou, assim. Eu vi outro dia você falando da unha. Então, hoje pra mim tá sendo mais e mais libertador a cada dia. E você ficou com medo, Dé, de algum tipo de preconceito? Fiquei. Eu acho que eu fui a pessoa que mais, assim, Se julgou? me julguei. Como é que eu vou chegar aqui e pedir pra você, pra gente trocar de cadeira, porque o barulhinho dessa cadeira aqui me incomoda. Eu não tinha coragem de falar com as pessoas o que me incomodava. Eu preferia assumir os incômodos todos. Ficar ali naquela coisa te Aguentar. incomodando. Entendeu? Porque eu já tinha me acostumado a me adaptar a tudo que me incomodava, do que chegar aqui e ter que manifestar isso. Então hoje, se eu tiver que pedir para baixar o ar-condicionado um pouquinho, eu vou pedir, porque ele me dói a mão, porque ele me dói o pé. Então, o que eu tiver que pedir hoje eu já tenho mais coragem para falar. Então, eu tive Tá muito no medo processo, disso. né? Vai ser frescura. Porque olha só que coisa doida. O que eu gosto, eu não tenho limites para fazer. Me bota para dar uma aula de ginástica íntima. A aula dura 4 o tal do horas. hiperfoco. Quando tem mulher lá e eu tô falando e as mulheres não saem, eu não saio. Fico lá. Agora, me bota pra fazer uma coisa que eu não gosto. Dá pra vender o Rony Motos ali, né? É. Dá uma carta de venda do Rony Deixa eu te Motos. falar, se eu não conhecer, se eu não gostar, Você não consegue. eu não consigo. Eu só consigo se eu gostar. Se eu gostar, eu fico 3 horas falando dele. Entende? Entendi. Se eu gostar, é assim, Ela não a consegue Andréia fazer- é a vendedora mais sincera da face da terra. Sim. Assim, a empolgação tá na minha cara. Agora, se eu não gostar... Também tá na cara. Entrando Também, cara. nesse assunto que me parece um hiperfoco seu, né? O que você faz. Eu tinha escrito até uma pergunta que eu compartilhei com você. Num salão de beleza, eu tava conversando com a pessoa que tava fazendo a minha unha e ela tem um filho que tem autismo. Eu tinha acabado de conhecer ela, então a gente acaba trocando ideia, né, sobre o assunto, né? A mãe dela entrou na conversa, porque eu falei que eu também tinha um filho, a gente ficou conversando ali sobre as nossas experiências, né? E a mãe dela falou que ela tinha um grande amor na vida dela, só que ela não estava mais com ele, eles namoraram por algum tempo. E ela, até hoje, fazia muitos anos que eles tinham terminado, mas ela não tinha esquecido esse homem. E eu falei, mas como? Por quê, né? Ela falou que ele era hiper focado em sexo. Então ele fazia assim, ele lia sobre tudo, assim, tudo que tinha sobre sexo, ele fazia coisas com ela que ela nunca fez com outros homens. Ela atingiu, assim, lugares que ela nunca conheceu com outros homens. Só que ele tinha um problema, assim, ele acabava traindo ela e contava, porque ele era hiper sincerão, assim, não conseguia mentir, né? E ela falou assim, eu até hoje não esqueço esse homem, porque ele, né, ele era muito Ele bom. tinha autismo e o Ele hiperfoco tinha- dele era a questão Era do sexo. Pelo menos enquanto ele estava com ela, o Será que hiperfoco meu marido dele... é autista, gente? Olha... Ele é nordestino. Nordestino é... Tem um fogo, Aí, né? ó. Tá vendo? Tu é nordestino, João? Não, tá explicado, então. Mas eu não sou autista. O que eu queria perguntar, assim, você acha que... E a resposta a gente já sabe, né? A sua área, o seu trabalho é o seu hiperfoco hoje? O que eu acredito? Desde quando é? Eu acredito que eu tive alguns hiperfocos, ou um principal, que ele foi suprimido lá atrás, talvez até pela camuflagem, que diz respeito aqui a desenho, que diz respeito a trabalhos manuais, que diz respeito a, talvez, até a interpretação, que é uma coisa que hoje eu me divirto muito. Se eu começo a fazer algum tipo de
E Rios imitação, dublagem, de ela gosta. dublagem. Gente, meu filho hoje ele tá hiper focado nisso, dublagem. Se o Jal me dá uma dublagem, olha essa dublagem aqui que legal, já tá boa, eu falo, não tá boa, e eu quero fazer de novo, Até ficar perfeito. perfeita. Então, eu acho que alguns hiperfocos, ou talvez um específico, que eu acho que talvez o de interpretação, que tem muito a ver também com personagens que eu amava, gostava muito, eu acho que eles foram suprimidos pelo mascaramento. E a saúde íntima, toda essa parte feminina que diz respeito tanto a saúde íntima de maneira geral, ela é um hiperfoco há muito tempo. Agora, eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar e uma psiquiatra e uma psicóloga acharam que o meu interesse em sexualidade vinha da minha bipolaridade, da hipomania. E eu tentava explicar que não vinha. Eu não era uma mulher que queria fazer sexo 24 horas por dia. Eu tinha interesse no estudo. O que é hipomania? Hipomania, por exemplo, no transtorno bipolar, você tem duas fases. Uma fase, tem vários tipos de transtorno bipolar. No meu caso, seria uma fase de uma depressão muito grande, que pode durar muito tempo, um dia, ou, né, varia. Então, a fase de uma depressão muito intensa e fases de hipomania, de euforia, em que você fica meio que compulsiva por algumas coisas. Eufórico, Gasta aquela demais. Gosta coisa. demais, trai, quer fazer muito sexo. Então, geralmente, se associa a gastos, a sexo, a bebida. São momentos eufóricos. Que também é chamado de hipomania, uma pequena mania, Tá. né? Então, eu tive esse diagnóstico, eu acho que muitas vezes por causa disso, pela psicóloga acreditar que o meu interesse em sexo Era nesses era É disso. E eu tentava explicar que não era. Eu falava, olha, eu não faço sexo de manhã e de tarde. Não, eu só gosto de falar, eu gosto do Entendeu? assunto. Eu gosto muito do assunto, eu me interesso, eu quero ir até o último. Você quer estudar Eu aquilo, quero você ir até a quer... última informação que existe a respeito daquilo. E hoje ela já tá trocando o assunto sexo por autismo agora. Agora ela vai- Ah, porque eu agora... hiperfoco. O que mudou, já? O que mudou entre vocês depois da confirmação do diagnóstico? Pra mim ficou mais leve, porque... Por que ficou mais leve? Porque eu não conseguia entender uma série de fatores comuns, assim. Eu sou um cara comum, normal, e acostumado com uma vida normal. Por exemplo, a gente vai pra Gramado passear. Chega lá, a mulher não sai do quarto com frio. Eu falei, mas não tá esse frio todo, tem ar quente, e tem lareira, e tem isso, e tem aquilo. E aí, eu não conseguia entender essa coisa de muito calor, muito frio. Então, essa sensibilidade inteira, né? Então, até que eu fui um cara que respeitei muito, assim. Eu Porque, não conseguia, o meu frio ele é absurdo. porque se é outro cara, começa, é Temperatura. fresca, tem problema com... Entendeu? Aí ia dar muito pau. Esse é o meu Sim, medo. sim. Por exemplo, hoje, se esses dias atrás que fez um friozinho, às vezes a dor na minha mão é tanta que eu penso em colocar luva, mas tipo assim, pô, que pessoa ridícula. Sair vai na rua de Colocar luva luva. em Santos. colocar uma luva Em numa Santos? situação Sim. como essa. Sim. Então não coloco. Mas hoje eu já sei que quando esfriar um pouquinho, fizer 20 graus e eu quiser colocar minha luva, eu vou colocar minha luva. Dane-se que os Por outros vão mais que pensar. pareça ridículo, entendeu? Porque você realmente tá sentindo frio. E porque aquilo realmente me incomoda. Sim. E essa sobrecarga não é só um incômodozinho. Ela vai afetar toda a minha produção naquele dia. Se naquele dia acontecer mais alguma coisa, e mais alguma coisa, eu já posso ter atingido o meu limite e eu já posso aí estar você na vai- beirada de uma crise. Então, eu tô aprendendo Então você ainda a fazer não isso. aceita mais essa autoagressão que você... Eu tô aprendendo, eu não comprei a luva ainda. Mas pra mim mudou, assim, muitas coisas. Mas eu até fiz algumas perguntas, vão nascendo, né? Porque a gente não sabe tudo. Sim. E a gente vai aprendendo, porque agora é uma nova mulher. Eu não tenho mais aquela mulher que mascarava. Sim. Entende? Entende? Eu tenho uma nova mulher. Ele Então, não tem a mulher de 23 olha anos, só. vibrante, super autoconfiante. olha que exige louco assim. isso, né? Não é louco isso? É. E aí, todas as dicas que eu dou lá no canal, elas vão de encontro a uma classe de mulher. E funciona muito bem. Porque a gente tem, né, as respostas positivas. Sim. Agora, para essa mulher aqui, não funciona mais. A mesma coisa que eu ensino para você, ou para você, não se aplica a ela. Então eu tenho um novo desafio. Mas sempre deu certo. Não, sempre deu certo. Antes de você saber, Tava. tava tudo Por bem? exemplo, nossa comunicação. Por que nossa comunicação era mais tranquila?
porque eu não questionava ele naquilo que eu não entendia. Eu não entendia os meus problemas de comunicação. Eu engolia eles, depois eu processava e dava um jeito de perguntar, de descobrir de outra forma. Então, eu não... Quando o problema vinha, eu não parava. Você não criava um embate ali, né? Hoje ela tem um embate. Não tinha enfrentamento. Só que Se hoje... ela não entendeu, ela pergunta. Porque ela pergunta. A todo momento eu paro. Eu tô Sim. numa reunião, eu levanto a mão o tempo todo. Então... Para tudo que eu não entendi. Por exemplo, hoje teve uma coisa muito engraçada. Que foi hoje ou foi ontem? Esse é outro problema. Foi hoje ou foi ontem? Ontem, Mas a comunicação é ótima. Ó. Você nem sabe o que ela vai falar e você já falou ontem. Não, é porque a gente teve reunião ontem. Não, não foi a reunião, foi a live. Mas foi ontem mesmo, eu acho. Não sei se foi hoje ou ontem, gente. Foi Não ontem. importa. Você fez uma live Vocês ontem que eu te sabem vi. do assunto. Fiz Foi, uma live foi. à tarde, você tava tendo a Isso, live. tava. Aí fiz uma live e tal, aí depois o Jó perguntou, e aí, como é que foi a live? Eu falei, não, foi legal e tal, foi gostosa. Aí o Jó virou pra mim e falou bem assim, vai melhorar quando você começar a contar histórias. Quando o Jó falou isso, o que eu, que estou realmente agora, não estou passando por cima de mim, entendi, vai melhorar. Ok, vai melhorar significa não tá bom o suficiente. Quando você começar a contar histórias. Eu vou começar a contar histórias. Quem me disse que eu vou começar a contar histórias? Super literal. Quem definiu que eu vou começar a contar histórias? Porque eu não tô sabendo disso. O tom de voz já até mudou já. Entendeu? Então, a minha sensação é essa. Como assim eu vou começar a contar histórias? Que histórias? Que histórias? De onde é que você tirou Então isso não que tá eu não tô bom, sabendo? mas E do que ele tava falando? Porque eu também entendi isso. Não era contar Não, histórias? ele só quis dizer assim, quando você começar a contar mais as suas histórias, quando você... é um processo natural, né? Sim. Que eu começo a falar mais do meu trabalho. Ele falou, quando você for falando mais das suas histórias, à medida que você vai falando Vai mais... criando mais vai conexão, melhorando. né? Vai criar mais rapó, então. É mais... que a gente tá entrando na fase de chamar a galera pro Pro lançamento. Então ela me pergunta, eu falei, me conta como foi a conversa. Que é Chapeuzinho Vermelho? Eu vou contar aqui a história. Cara, que história que ele conte. Então, assim, me trouxe uma indignação. E eu Ele não tá satisfeito? Mais ele ou não tá menos isso. satisfeito, Mas o não foi conteúdo não isso. tá bom. Então eu comecei a entender o que era a tal da literalidade que a neuropsicóloga, que é a doutora Leila, tentava me explicar. Ela falava, Andréia, você é literal. E eu falava, não sou. E ela, você é. E eu falava, não sou. E hoje eu vejo o quanto eu sou literal e o quanto a gente briga pela forma como ele conjuga o verbo. E eu não ouço nada, eu só ouço a conjugação do verbo. Eu tenho que aprender a me comunicar, porque... Quando você começar a contar histórias, não foi um sim, ou não foi, poxa, pronto. logo. Não, ele já determinou. Você ele, vai fazer isso em algum momento. Você vai daqui fazer a pouco. isso. Praticamente ele me deu uma ordem. Então, isso já me agrediu e eu já agredi ele. Então, a comunicação já ficou ali meio... Então, eu comecei a entender o que era tal da literalidade. Que eu achei que eu não sou literal, gente. Isso é ridículo, eu não sou Então, literal. como ele falou hoje, é uma nova ideia. É uma no nova... relacionamento, é uma nova no comunicação. trabalho... Em Você tudo. ganhou uma nova esposa. É uma nova esposa. Agora eu tenho que conquistar essa nova esposa aqui. É Agora um eu tenho desafio uma outra pergunta também que eu separei pra você e tem a ver com isso. Nós, mães, né, de crianças com... Aposto que tem muitas mães acompanhando esse podcast que tem algum filho com deficiência. Quando a gente recebe o diagnóstico da criança, né, que nosso filho, aquele filho que a gente gerou, ele 9 meses, a gente idealizou muitas coisas pra ele, mesmo a gente acreditando às vezes que não, eu não vou idealizar nada, ele vai ser o que ele quiser, eu quero que ele seja feliz. A gente acaba idealizando coisas pro filho. Aí a gente recebe o diagnóstico de alguma deficiência e as mulheres, as mães, os pais passam por um processo que a gente chama de luto do filho idealizado. É como se a gente perdesse aquele filho que a gente gerou. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu olhava pra ele e eu não reconhecia ele mais. Eu não sabia como falar com ele, eu não sabia o que fazer com ele. Eu ficava assim, meu Deus. E eu passei assim 1 mês, 2 meses assim, chorando. Era como se tudo tivesse mudado. Tudo, assim, eu não conhecia mais o meu filho, até que eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E assim, eu tinha um agravante que eu nunca tinha escutado falar de autismo, assim. Não me lembro de ter estudado com pessoas com deficiência. Na minha cidade, que eu sou de Itanhaém, lá existia uma escola especial para pessoas com deficiência.
Então, na minha escola, que era regular, não tinha, pelo menos não diagnosticado pessoas com deficiência. Então, assim, eu não sabia o que era aquilo. Pra mim, eu tinha perdido o filho que eu tinha ali gerado e criado. Você pariu de novo. E eu passei por um processo de perda daquele meu filho, né? Então, foi muito difícil pra mim. Aí, a pergunta é pra você. Você passou por esse processo? Como foi? Eu acredito que tenha sido um pouco diferente, porque a Dé já é uma mulher de 42 anos, mas você falou que hoje você tem uma nova mulher, né? Teve uma mudança. O que foi pra você essa mudança? Cara, isso tá sendo, né? Porque é muito louco. É tão interessante essa pergunta, ela é maravilhosa. Porque eu tenho a autista desde sempre. Sim. Então, assim, eu fui o primeiro a falar, cara, você é autista. Eu só não conseguia antes falar das suas diferenças, porque era difícil acertar em alguma coisa. Mas eu amo essa mulher, assim, autista. Beleza? Agora, sem camuflagem, o desafio é a comunicação. Em algum momento, né, da transição, eu senti. Né, eu falo que teve um momento ano passado, que foi perto onde a gente descobriu, que eu me sentia muito só, porque a Déia, ela tava o tempo todo... Na busca, né? Na busca, e o tempo todo assim, cara, eu não sou mais eu, não quero minha interna, minha identidade. A gente viveu dias muito pesados, muito difíceis, assim, terríveis, assim. Eu acho que eu vivi os piores dias da minha vida. Até falo que depois de tudo isso foi um presente que Deus me deu, porque eu mudei depois de tudo isso também. Eu amadureci, eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, tocar na vida das pessoas de uma maneira diferente. Você vai se adaptando às necessidades dela. Exato, só que em algum momento eu perdi. Eu perdi a ideia. Sim. Entende? Em algum momento eu senti... Tinha dias que eu tinha uns calafrios que parecia que eu tava nu de costa, assim. Eu me senti muito só. Porque eu não conseguia entrar no raio de ação. Eu não conseguia achar a comunicação certa. Eu queria tirar ela dessa situação. Não, você não precisa ser internada. Não, você tem identidade. Não tem nada disso. Vamos voltar lá. Nada, esquece tudo isso. Vamos voltar. Você não é nada disso. Exato. Então você quer achar, só que isso não funciona mais. Não dá. Porque já desconstruiu tudo ali. Gente, é difícil. Aí ela precisa só de quê? No caso dela, ela só precisava da direção da terapia, do acolhimento meu, do Rafa, de toda a família, até como ela falou, até das pessoas do canal que estão com a gente todo dia. Então, assim, foi muito desafiador aquele ponto. Depois que passou aquele ponto, eu fui o primeiro nas nossas conversas a entender. Falar, cara, eu aceito porque eu já... Quando a Leila apontava que ela é especialista, ela cuida de mais de 70 autistas. Tem uma experiência incrível. Então ela tem uma facilidade na hora das nossas conversas, que ela me mostrava os pontos e ela falava. Eu falei, cara, mas a Déia sempre foi assim. Sempre teve isso. Entende? Ela lutava pra fazer diferente, mas ela sempre foi assim. Desde que eu conheço. Entende? E mesmo assim eu amei. Então vai ficar fácil. Né? Na minha cabeça, assim... Ela assumindo... Quando ela me falou essa pergunta, eu pensei assim, falei, eu acho que pra ele não vai mudar nada, porque ele já conheceu ela assim, ele ama ela assim, ele se relaciona com ela assim, acho que não vai mudar nada. Eu pensei... É porque ela mudou. Até porque isso, o diagnóstico não te muda. O diagnóstico não muda nada. É que ela deixou você... Mas quando você começa a se tratar e a entender... E a se libertar. Aí começa a mudar. Aí o outro começa... Aí o outro começa a sentir, sofrer e perder. Por quê? Pessoa. Porque o já hoje... até um assunto importante. O já hoje... eu sou muito dependente do já hoje. Isso é horrível pra mim. Mas eu sou. É o lance da inclusão, né? Eu não trabalharia hoje sem o JAL. Lembra que eu não dei conta de terminar o trabalho lá atrás? Hoje... eu não conseguiria trabalhar sem o JAL. Como que eu ia me sustentar? Hoje, eu não conseguiria ter uma organização de casa sem o JAL. Então, assim, é uma dependência... Antes do diagnóstico, você conseguiria? Não também. Olha só, eu atropelava, mas eu não conseguia. Mas eu passava por cima de tudo e queria acreditar que um dia eu ia conseguir. Você quer ver uma coisa? Não, ela tinha várias de 19 desculpas. anos, ele foi criado com fandangos, guaraná e Dramin. Por quê? Era fandangos, guaraná e depois então eu tomava Dramin. Meu filho foi criado assim. Eu nunca fiz comida pro meu filho com rotina, porque eu não entendia o que era rotina de alimentar um filho. Todo dia eu acordava
e pensava assim, nossa, eu tenho um filho, o que eu vou fazer com ele hoje? Então eu nunca tive rotina de ter um filho, era todo dia assim, tem um filho, o que eu faço com ele hoje? Até hoje é assim, ele tem 19 anos, ele vira pra mim e fala, mãe, tô com fome. Aí eu falo, meu Deus, eu tenho um filho, ele tá com fome, o que eu tenho que fazer? Não, mas ele tem 19 anos. Não, mas... Então, assim, eu não sei o que seria de mim. Eu acho que a forma como tudo foi se agravando, eu terminaria me matando ou internada. E tem uma coisa interessante nisso, porque assim, é o que ela falou, não muda nada. E na cabeça dela, né, antes ela ficava se esquivando, dando uma desculpa. Só que sempre foi assim. Só que, tipo, eu vou pôr em linha pra gente criar uma rotina, beleza? A gente vai tentar criar uma rotina. Só que a Déia é muito inteligente. É muito fora da curva. Assim, é muito. E aí, toda vez que eu tentava mostrar um caminho pra gente tentar, ela tinha sacadas muito rápidas e me colocava no bolso, entre aspas. Só que eu via, eu falei, cara, não consegue. E eu sempre tinha uma fala, olha, eu acho que você não consegue ter rotina porque você nunca teve na história da vida. E nunca teve mesmo. Nunca tive. Porque a partir das histórias dela, desde de me conhecer, ela não morei tinha... num lugar, morei no outro, ia pro outro. Sempre foi dependente. E a rotina dizem que é muito importante, né? Pra pessoa. Mas aí é que tá, eu tenho a minha rotina, que não é a rotina dos outros. É Qual isso, minha a rotina? tradicional, entendeu? Sabe aquela rotina? Ela é minha mulher. Eu sou marido dela. Então vamos criar uma rotina de marido e mulher que todo mundo conhece. Essa eu não tenho. A natural, que todo mundo conhece. A minha rotina Essa não existe lá em casa. Eu acordo na minha casa. As pessoas pensam que não, mas isso é uma rotina. Tá. Acordar na minha casa é uma rotina. Dormir na sua casa. Dormir na minha casa é uma rotina. Chegar no banheiro e encontrar o meu vasinho ali no lugar dele, que eu gosto, faz parte da minha rotina. Então, por exemplo, viajar é sair da rotina. Ter uma reunião Que não que tava eu não ali. estava prevista, ou que alguma coisa saiu, demorou, que não estava na rotina, ou de repente o Rafa passa mal. Então, essas são coisas que saem da rotina. Você quer ver eu beirar a crise? É um dia que eu tenho que fazer o almoço e qualquer outra coisa. O dia que eu vou fazer almoço, eu não posso fazer mais nada. É como o dia de lavar o cabelo. É só aquilo, porque aquilo já usa tudo que existe no meu cérebro. E sempre foi assim. Sempre foi assim. E ainda assim, dificilmente eu vou conseguir terminar. E alguma coisa vai queimar. E eu não consigo fazer duas coisas ao Rapaz, mesmo tempo. no começo, quando a gente logo, né, casou e tal, era batata frita queimando todo dia. E aí ela levava no bom humor, né, na brincadeira. E eu falava, caraca, ela queima tudo mesmo. Mas queimava tudo. Conseguia queimar até a água, né, João? Cara, era impressionante. Cara, uma vez eu queimei até a água. A água do café tá secou. Não, tudo. É impressionante. Então ela não... E aí eu falei, cara, eu convivo com isso há muitos anos. E pra mim ficou mais fácil. A parte mais difícil, né, foi a que você perguntou, realmente é essa parte. Porque como ela não mascara mais, eu tenho que... E ela mascarou um tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender qual é esse ponto. E eu não entendo todos os pontos. Como ela falou, olha, eu não tinha acesso ao autismo. Eu tô conhecendo agora, porque agora que eu sigo um monte de página. Agora tem a Leila que a gente se encontra quinzenal aí, que é a terapeuta. Mas mesmo assim, quando ela vem com alguma situação nova, da nova Déia, Ainda. eu tenho dificuldade ali. Eu camelo um pouquinho, porque é o lance da conquista, é o lance de tentar entender, de você se colocar no lugar, é o lance da inclusão, que é tão difícil. Entendeu? Pesado, né? Porque ele vive sobrecarregado. Ele tem que assumir, ele tem que decidir se ele quer assumir essa responsabilidade. Que ele não casou para ter essa responsabilidade. Ele não casou com uma mulher autista. Ele não casou para ter a responsabilidade desse cuidado. A gente vai se cuidar de forma mútua. Mas quais são os cuidados que eu consigo ter com o Já hoje? O quanto eu consigo cuidar do Já hoje? Você transa bem, tá tudo bem. Não agora sim. Agora Não vive só disso. Eu nunca consegui marcar consulta e chegar até o final de uma consulta pro JAL, com um médico, com um exame. Então, assim... Mas eu ele não faço casou com a nada. Déia. E a Déia é você. O que me fez aceitar a situação e reconhecer meu filho depois do idade diagnóstico, ele tem 9 hoje. O que fez eu entender que aquela criança era a mesma que eu tinha gerado foi uma pessoa me falar uma coisa. Um canal
Lagarta Vira Pulpa, Andrea Werner, ela fala muito para mães de crianças com autismo. Ela me falou o seguinte: o filho que você era um vídeo para mães que acabaram de receber o diagnóstico. O seu filho é o mesmo. A criança que eu sei que você está chorando aí, eu sei que você está passando por os piores momentos da sua vida. Mas esse seu filho que você não deve estar reconhecendo agora, ele é a mesma criança do segundo anterior ao diagnóstico. Ele é a mesma criança, acredita nisso e viva. E aquilo ali ficou na minha cabeça, e aí eu olhava pra ele, é a mesma criança, é a mesma criança, é a mesma criança. Mateus, vem aqui, filho. Continuamos a nossa vida, e aí foi sendo natural pra mim, entendeu? Então, assim, a gente tinha brincadeiras, ele amava dinossauros, ele amava... depois foi pros super-heróis, enfim. Continuei falando sobre as mesmas coisas de sempre. Compartilhando os mesmos momentos, assuntos que a gente sempre compartilhou. Porque eu coloquei na minha cabeça que ele era a mesma criança de sempre. E isso me ajudou muito. Não sei se vai te ajudar, não sei se alguém já te falou isso. Mas sabe o que eu vejo de diferente nessa tua situação é isso que e eu ia da situação que ele passa? A relação à outra. Porque é o que ele falou. Talvez o Mateus, quando você passou por isso, ele não teve essa consciência do diagnóstico. Que ela não tinha um mascaramento. Isso. Ela não. Ela não. Você entendeu? Ela não tem mais mascaramento. Então ela traz. Ele não... Ela traz a criança. Ela traz a criança. Ó, ela traz a criança. Tem horas que eu tô lidando com a criança. Tem horas que eu tô lidando com a senhora. Tem horas que eu tô lidando com a Déia. E como é que eu vou extrair isso? Mas como que eu lido com isso? isso? É a Déia. Tudo isso é a Déia. E isso é maravilhoso. É que Não. Sim. Eu acho que é com todas as pessoas. Todo mundo. Vocês tem. agora a gente Vários ângulos. o Mateus ali tá me levantando a mão. Sério? Acho que é sinal que a gente tá Nossa, chegando a gente no tá nosso tão tempo. bom. A gente vai fazer 2 podcasts hoje, É Mateus. verdade, ainda tem tanta coisa, Tem tanta coisa pra falar. Vocês se imaginam vocês se divorciando? Pensamos nisso. Eu cheguei a falar pra ele, você não vai aguentar, você não merece, eu vou acabar com a sua vida. Foi essa Eu falei, eu vou acabar com a sua vida. E você se imagina sem ele, porque você tem essa dependência dele. Eu não consigo me imaginar. Nem quer. Nem quero, mas assim, às vezes eu simplesmente penso que não é justo com ele. Porque assim, ele viveu momentos de tipo, de eu estar me debatendo no chão igual uma criança ali fazendo xixi, ele ter que me conter, de estar no consultório do médico, quebrando o consultório todo e ele ter que me segurar para o médico botar remédio na minha boca, de eu estar jogando coisas pelo carro, chutando o carro e sair correndo que nem louca pela rua. Então, assim, o que eu posso pedir para ele? O que eu vou fazer com a vida dele? Mas isso passou, né? Isso foi o tempo da crise, né? Entendeu? Sim, Isso passou, mas assim, eu tinha certeza que antes que ele me deixasse, eu tinha que falar pra ele, olha, pode ir. Porque eu não Entendi. queria Cara, que o amor até pra acabasse, que ele a admiração ficasse acabasse. A gente colocou tanta independente. coisa na mesa. Tipo, foi muito lindo assim o que aconteceu, porque eu coloquei a minha fé na mesa, eu coloquei a minha identidade na mesa, eu coloquei tudo que eu sentia na mesa, eu coloquei o Daijal na mesa, eu falei o que é importante pra mim aqui nessa relação. O que verdadeiramente importa nessa relação hoje, assim, no olho do furacão, tá? Quando a gente tava vivendo tudo isso. E foi bem louco, porque, assim, a resposta que eu tive era, cara, existe uma pessoa ali que não é só a sua esposa, é um ser humano. E ele é mais importante do que Daijal, do que casado, do que tá casado, do que negócios, do que casamento. Então chegou uma hora que eu olhava para ela brincando no meio do olho do furacão, de maneira leve, eu falava, você é minha ONG. É porque assim, eu sempre tive um coração assim, de ajudar pessoas, de trabalhar para o bem. E eu falei, cara, eu tô dentro de uma relação, nessa situação que eu nunca imaginei estar. A gente vinha tudo muito ótimo, né? Uma crescente absurda, Sim. tudo funcionando muito bem. E aí eu me deparo com essa situação. E foi muito legal, porque eu consegui ver a verdade do amor que há em mim.
Por que eu amo? Independente de qual ideia seja, de qual né? ideia seja, de qual situação seja e qual é a motivação. Eu consegui entender qual é a motivação do Jal na relação. Sim. E ela é a mais pura, a mais genuína, a mais verdadeira. E aí, junto com as terapias, com a Leila, eu consegui ver... A Leila chegou pra mim, ela provocava: eu quero ver esse amor todo aí que você fala na internet. Eu quero ver se você tem esse amor todo aí que você tá há 3 anos falando aí e tal. Não é só que a gente tá junto há mais tempo. Só que eu olhava pra mim e eu dava risada da cara da Leila, porque eu sei o que tem em mim. Você sabe do teu sentimento. Exato, ele é genuíno. Eu coloquei tudo na mesa. Né? A possibilidade do divórcio. Sim. A possibilidade, ela falou: você não me merece. Sim. Falei: cara, ela não sabe o que ela tá dizendo. Ai, aqui, acho que é horrível escutar isso. ela né? tá perdida. Então, tipo assim, calma. Só que faz eu pensar, Pra ela, repensar. pior ainda, Sim. ela, imagina... Só que eu nem discuti isso com ela, entende? Tipo assim, não foi uma coisa que eu discuti. Foi uma coisa que eu trouxe pra mim, entende? Eu Pra fiz minhas essa reflexões. pergunta porque eu faço direito de família. Olha, é a né? primeira vez que a gente fala sobre isso, tá? E tá muito legal falar sobre isso. Assim. É profundo, né? Tá. É muito Alguém, profundo. não tô querendo divorciar o 10 já, não. Não, mas é legal, assim. Nem na live a gente nunca falou a gente sobre nunca isso. falou sobre isso, assim, em detalhes. Não, É. nunca falamos. Porque eu acabo recebendo mulheres que às vezes elas evitam o divórcio por dependerem do marido, dependerem ou emocionalmente ou financeiramente. E aí quando tem algum diagnóstico, o medo, né? O medo daquele diagnóstico afetar de alguma forma na relação com os filhos, na relação profissional. Porque a gente sabe do preconceito, né? Então, como é que isso passou de alguma forma, assim, na tua cabeça? Esse medo apareceu de alguma forma? Cara, esse medo passou, eu não sei como é que eu vou viver. Eu não sei como que eu vou viver, eu não sei como que eu vou trabalhar. Tudo bem, eu tô falando pro Jal, me deixa, porque senão eu vou acabar com a sua vida. Mas, assim, a minha também vai acabar sim. quando você sair. É, Então eu tenho medo dessa dependência. E Tipo, se a gente se separa hoje, o que é da minha vida? O que acontece? Que vínculo que existe? Ele tem obrigação? Ele não tem nenhuma obrigação? Como que é essa mulher que hoje se vê numa condição em que ela não dá conta de si? inclusão, Como né? saber se ela dá conta de si ou Sim. não? Então, porque aí a gente entra lá na área da família. Então, o que acontece? Com a vinda do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele excluiu várias doenças e alguns transtornos, inclusive o autismo, do rol de doenças incapacitantes. Ou seja, a pessoa que ela tem o autismo, ela é uma pessoa plenamente capaz, civilmente. Ela pode comprar, ela pode vender, ela pode assinar um contrato, ela pode fazer o que ela quiser, porque ela não tem diferença nenhuma para a pessoa que não tem o autismo, tá? Então, assim, muitas mulheres têm medo. Será que eu vou perder a guarda do meu filho? Será que eu não vou perder a guarda? Será que eu vou ter direito a receber pensão do meu marido se eu divorciar? Então, tudo depende do grau da incapacitância que aquela mulher tem, né? Então, assim, vocês vão divorciar. Dependendo do teu grau de necessidade dele, se você não vai conseguir profissionalmente se manter sozinha, muito provavelmente sim vai haver a obrigação dele em te pagar os alimentos. Entendeu? Porque você sozinha não vai conseguir se manter profissionalmente. Você já falou aqui, Quando eu não você consigo fala pagar os hoje alimentos, é pensão alimentícia. pensão alimentícia. Então, Aí, você já fique sabendo que comprovando essa necessidade, essa dependência e que ela sozinha não vai conseguir, ela consegue sim os alimentos para ela. Eu tô trabalhando isso na terapia, não vai precisar. Tá? Hoje, A gente não vai precisar falar. hoje o investimento é maior aqui do que numa pensão alimentícia. Não, E muitas têm medos com relação a filho. Sim. Eu não vou separar, porque senão eu vou perder meu filho, eu vou omitir, eu vou esconder, eu não vou Isso. falar, porque senão, se souber, vão tirar meu filho Exato. de mim. Não, e é o que eu sempre falo. Civilmente, você é tão capaz quanto aquele que não tem o autismo.
né? Agora, você hoje já consegue identificar a tua necessidade. Não, eu preciso do JAL para fazer isso, isso e isso, senão eu queimo a água. Não, eu preciso do JAL porque... Então, aí também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe a tal da decisão apoiada. Então, por exemplo, a gente vai divorciar e eu tenho um filho. Vamos supor que teu filho fosse menor. Aí você poderia solicitar ao juiz que nomeasse até 2 pessoas que iam servir de apoio para você na criação do teu filho. Entendeu? Tendo uma deficiência. Isso, a pessoa que ela tem uma deficiência. A pessoa ela tem uma deficiência, seja ela o autismo, qualquer outra deficiência. Antigamente a gente tinha ação de interdição. A pessoa tem a deficiência, interdita ela não pode fazer mais nada. Eu acho que esse é o grande medo. Não, e hoje não. Hoje não. Hoje a pessoa que ela tem uma deficiência, seja ela qual for, ela é totalmente capaz civilmente. Porque, assim, a história da deficiência, ela estigmatiza muito as pessoas, né? Como incapazes. Então, assim, existem vários níveis de deficiência. Então, assim, o direito também foi evoluindo com a medicina, né? E hoje, reconhecendo esses diversos níveis de deficiência, há esses outros essa mecanismos. evolução. Isso serve para transtornos mentais também? Todos. Tipo, Sim, transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade. Sim. Igual hoje não tem mais ação de interdição. Porque diagnosticou, é a curatela, né? É a curatela. Então, eu entrei esses dias com uma ação de curatela de uma pessoa que tem uma esquizofrenia, um grau elevado. Mas ela não foi totalmente interditada. Quando a gente lê a sentença da ação de curatela, o juiz é claro lá. Ele determina os limites. Ela terá que ser assistida pelo curador no caso de compra e venda de imóveis, no caso de movimentação bancária. Isso lá serve não pros tá. filhos. Então, lá não tá que ela precisa do curador para matricular o filho na escola, que ela precisa do curador para casar. Tu entendeu? Então, de acordo com a deficiência que a pessoa tem, com o grau de deficiência... Médica, o médico vai colocar ali quais são as incapacidades que a deficiência ela te traz. Por exemplo, se você for passar por uma perícia, ele vai falar, não, a Deia, ela não precisa de... Eu fui passar por uma perícia. E aí? Aí eu fui passar por uma perícia, né? Já tinha passado pela perícia antes e eu sabia, era constrangedor. Já era tipo assim... O médico tinha pedido 30 dias, aí ele tinha negado. Ela trabalhava no Instituto Federal. Aí ele tinha negado, aí eu entrei com recurso, depois eu entrei com reconsideração, enfim, já era a 3ª vez e a última que eu pedia para ele me dar os 30 dias, só que isso já era um ano depois. Aí cheguei com todos os documentos que eu já estava acostumada a chegar, de psicólogo, de psiquiatra, receita, nova declaração, né, do que acontecia, tudo lá bonitinho. Aí ele pegou, olhou tudo, e aí você me conta de novo? Eu falei, o que tá aí, eu não tenho nada de novo pra contar. A situação é essa, eu continuo desse jeito. Eu troco de medicação todo mês, eu tenho que me adaptar com medicação. Era quando eu vivia meio que como zumbi. Aí tava lá assim, e eu já tinha tomado meu remédio antes de ir pra poder ficar de boa. Porque eu sabia que ia ser pesado. Mas até então a gente tratava o quê? Depressão, transtorno bipolar. Aí tô lá falando, aí chegou um momento que ele falou assim, não posso fazer nada por você, é os 8 dias que eu te dei mesmo. E eu já tinha passado por aquilo tantas vezes, e dos 30 dias que o médico pedia, geralmente era isso, né? Aí os outros dias eu tinha que devolver, porque eu não conseguia compensar. Aí, enfim, eu já não aguentava mais, eu falei, tá bom. Deixa pra lá, vou sair. Aí ele começou, não, porque se você perder o seu emprego e que isso e que aquilo. Foi a primeira crise que eu tive na vida. A primeira. Eu vou nele, no computador dele, na sala, o perito no telefone do Serviço Federal. É órgão público. Foi órgão público. Aí, literalmente, você teve o surto. Aí, eu arrastei tudo e veio ela e veio o Jal e segura daqui, segura dali. E eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. Ela começou a chorar e fez xixi nas calças. Aí vem todo mundo olhar. Eu virei um bicho, eu virei um animal. Foi caótico. Aí adivinha?
quando eu tô saindo, depois que eu me recuperei, que o Jal foi tentando me tirar de lá. Aí o Jal me levou até o carro, tava com a Uber, ele falou, fica aqui com ela. O Jal voltou pra pegar os meus documentos que ficaram lá jogados, sei lá o que mais. Aí, Sapato, chinelo. tudo. Aí o médico falou, Realmente ela vou dar precisa. Gente, É uma falta loucura, de sensibilidade, é uma né? loucura. Falta de Vou te falar assim sensibilidade. que hoje a sua deficiência é uma deficiência que é considerada invisível, uma deficiência horrível oculta. isso. E assim, existe no mundo inteiro aquele colar girassol, sabe? Uhum. Aqui em Santos, inclusive, a prefeitura ela dá de graça. É mesmo? Você pode fazer sua carteirinha de pessoa com Eu deficiência ali tive no Poupa vergonha Tempo. de fazer. Justamente por não parecer. Uhum, Dá a impressão que você Acredita? tá... Abusando. Isso. sim. É. Mas é uma deficiência invisível e assim, é uma deficiência. É difícil pra gente, eu acho que deve ser muito difícil aceitar que você faz parte desse grupo de pessoas, fala né? bem, Porque você é vive muito bem, estigmatizado. Você Mas no dia a dia em Nossa, casa você é, sabe como você que sabe é. que Tem, sofrimento. existe São- ali, eu- existe Cara, eu tô ali. 9 anos nesse processo aí já e eu sei como que é. Não é... o tempo corre diferente, os horários são diferentes. O meu filho, ele tem um grau de autismo bem leve, né? E ele passa, assim, despercebido também, né? E eu já passei por muitas situações com ele, de ter que explicar pra pessoa, olha, eu tô aqui porque uma fila preferencial. Eu tô aqui porque ele tem autismo. E eu tava numa fase que eu não tava ali, eu não tinha contado pra ele ainda que ele tinha autismo. Então eu não queria falar de uma forma que ele ouvisse mas você e a tinha que pessoa se tava ali, justificar. por que você tá aí nessa fila? Entendeu? E eu tinha que me explicar pra pessoa. Se ele tivesse esse colar de girassol, a pessoa, se soubesse que pra que serve um Ainda colar de tem que girassol... saber se a a pessoa ainda sabe. tem que... E isso já aconteceu comigo, assim, nas eleições. A gente tava lá votando, fez uma fila enorme e muita gente passando na frente. E o pessoal começou a reclamar dessas pessoas entrando e passando na frente. Aí, alguns eram idosos, né? E veio uma pessoa com um colar de girassol. Eu sabia o que era. E as pessoas começaram a reclamar. Mas ele, por que vai passar na frente? Eu falei assim, ele tem uma deficiência oculta. Porque ele tava com colar de girassol. Eu sabia disso, mas ninguém sabia. Então tem que ser divulgado, né? de Eu alguma nem forma. sabia do colar de girassol divulgado. também. Se você vê uma Tem pessoa... ele, tem um que é dos tipo do quebra-cabeça, que é do TEA. Esse é o símbolo do do autismo. autismo, né? E tem o do girassol, que são de colar- deficiências ocultas. O colar girassol é usado para pessoas que têm deficiência oculta que queiram usar, entendeu? Pra que saibam que existe uma deficiência forma ali. E assim, Identificação. tem que ser mais divulgado Tem. isso, né, de alguma forma, mas assim, pra quem tá, que você hoje, né, faz 9 meses que você recebeu o diagnóstico, Acho que então você vai agora ter muita informação a respeito disso. Meu filho foi com 3 anos, ele tá com 9, então eu tô há 7 anos nessa... 7 anos? 6 anos. Recebendo essa quantidade toda de informação, então eu sei por causa disso. Mas eu não sabia de nada disso também. Pra mim, eu um fui mundo tateando, novo. assim, Né? gente, É um é um mundo novo, mundo novo. é um mundo novo. É um mundo novo. Muitas pessoas me ensinam um monte de coisa a respeito de mim. Sim, sim. É. E eu falo, gente, é isso mesmo, como é que você É. sabe? Nossa, E é depois eu isso. te passo uns contatos de pessoas com autismo pra você seguir. Porque nada melhor do que você ouvir as pessoas que têm autismo Sim. e que passaram pelo mesmo processo que você, né? Deixa eu te fazer uma última pergunta pra ela. Vai. Que o meu filho, ele tem 9 anos e a gente recentemente contou pra ele que ele tinha autismo. Ele faz terapias desde os 3. Você recebeu o diagnóstico com 42 anos. Ele vai ter a oportunidade de crescer sabendo, porque a gente contou esse ano pra ele que ele tem autismo, sabendo que ele tem essa deficiência e tendo oportunidade de ter ferramentas com as terapias que ele faz para lidar com todas as questões que envolvem o autismo. Você está aprendendo só agora. Você acha que seria importante para você ter recebido esse diagnóstico precocemente? Muito. Seria outra vida Eu para você? seria outra vida, eu seria outra pessoa. Eu acho que eu seria cuidada pela minha família de outra forma. Nossa, seria completamente diferente se eu tivesse tido esse diagnóstico.
5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 1 ano atrás ia fazer muita diferença na minha vida. Sabe? O quanto antes, 1 mês atrás já seria muito diferente. Quantidade de relacionamento abusivo, de abuso que sofreu, uma série de fatores. Minha vida foi marcada por relacionamentos abusivos. Por quê? Porque é uma incapacidade de se defender absurda. Você se sujeita a qualquer coisa. É muito difícil dizer não, sabe? O meu filho, assim, a gente ficou numa situação muito difícil esse ano de contar ou não pra ele, né? Porque ele já tá grande e ele já percebe. E ele já veio com questionamentos. Por que eu faço isso? Por que eu faço assim? Por que ele não faz? E aí a gente, com as terapeutas dele, a gente já tava ali desde os 7 anos, mais ou menos, pensando em contar. Foi muito difícil, assim, mas foi muito interessante porque partiu dele a pergunta, porque eu acabo assistindo muita coisa em casa, né, séries, podcasts de pessoas com autismo, e eu falo, Matheus, vem aqui, olha isso aí. Tá vendo o que ele tá fazendo? Ele faz igual você, né, filho? Balança a mão, olha que legal. Ele balança a mão assim? Às vezes balança, quando ele fica muito feliz, ele balança a mão. A Déia se balança assim. Balança. Você tá se autorregulando, você tem que deixar de fazer isso. Aí eu falo, sabe por que ele faz isso? Porque ele tá muito feliz. Você faz isso porque você também fica feliz, né, filho? Eu faço isso quando eu tô muito feliz. Então, assim, ao longo dos anos a gente foi mostrando isso pra ele. E um dia eu tava vendo aquela série Advogada Extraordinária, foi você que me indicou. E ele falou assim, e eu chamava ele pra falar, né? Porque também ele tem um mundinho dele, ele gosta de ver as coisas dele. E eu tenho que ficar sempre chamando, filho, vem aqui comigo. Vem aqui, olha aqui. E então, em um momento ali, eu falei pra ele que ela era autista e ela tava fazendo alguma coisa ali, ela tava andando na ponta do pé, não sei. E aí ele falou, mãe, eu sou autista? Eu tinha dado muitos exemplos, assim, há anos pra ele. Filho, então, ele faz isso porque ele é autista. E ele nunca perguntou nada. Legal. E nesse dia ele pegou e eu não tava preparada. Eu tinha me preparado tanto pra esse momento que eu achava que eu ia falar, filho, então você é autista. Ele virou pra mim e perguntou, mãe, eu sou autista? Eu também tenho autismo? Aí eu não consegui responder. Não consegui responder assim pra ele, porque eu não sabia como eu iria explicar pra ele aquilo, de uma forma que não fosse causar um impacto mais na autoestima dele, sabe? Foi difícil. Mas assim, eu respirei, ignorei um pouco, ele ficou me olhando, aí eu falei, você tem autismo? É isso mesmo, você tem autismo. Na hora ele baixou a cabeça, assim, eu tava deitada na cama, ele tava de joelho na minha frente, ele baixou a cabeça, levantou e saiu. E eu não consegui falar mais nada, assim. Eu sonhava com aquele momento, eu sempre idealizo. Tava se preparando pra ele. Você tava se preparando. Eu ia falar, paralisou. Tá tudo bem, você vai viver muito bem com isso, você, né, tá tudo certo. Vamos pra cima, não mamãe muda tá nada, aqui, né? Entendeu? Você não tá só. Não, você tem autismo. Aí eu chamei meu marido e ele foi pra sala, e aí eu falei, Paulo, aconteceu isso. E eu não soube mais falar nada, aí meu marido, não vamos falar mais nada hoje, vamos esperar. E aí a gente tentou tocar no assunto com ele, ele se esquivava, e um dia ele faz teatro. Ele chegou pra mim na mesa. O Rafa faz teatro também. Ele faz teatro. É muito bom. Ele fala as coisas em momentos que a gente não espera. Quando a gente quer conversar sobre um assunto, ele, não vou conversar. E aí, do nada... É o que ela falou, né? E aí, do nada, ele virou pra mim e falou assim, mãe, você não vai acreditar. E eu sempre pergunto, quando ele volta do teatro, filho, e aí, como foi o teatro? Não, foi legal. Foi legal e ponto. Era igual, Rafa. Foi legal e ponto. Mas me conta, você vai fazer uma peça de 19 aí, como que foi? Você ensaiou? O que você falou? Os seus amigos, quem são? Mãe, não quero falar agora. Sai fora. Aí um dia a gente tava almoçando, eu tava comendo, meu marido, e aí a gente conversando, ele... Cara, ele foi tão assim... Os momentos em que ele é espontâneo pra mim, assim, eu fico gravado no meu coração, assim, na minha memória. Ele colocou a mão na cadeira assim, e deu uma gargalhada. Eu lembro também da primeira vez que ele riu dele mesmo, foi um momento maravilhoso. Ele colocou assim, deu uma gargalhada, e aí ele falou, você não vai acreditar, mãe. Tem um menino no teatro que chama Matheus e tem autismo igual eu. Aí eu falei, sério? Aí ele falou assim, ele tem autismo igual eu. Eu falei, como você sabe disso? Eu ouvi a mãe dele falando pro professor que ele tinha autismo.
que você não foi lá falar pro professor também que eu tinha autismo? Olha só. Aí eu falei, porque eu acho que não era necessário, mas se você quer que eu fale que você tem autismo, você mesmo pode falar, Matheus, se você quiser, se você acha que você deve falar. Aí ele, não, acho que não precisa. Não precisa, não. E aí ele sabe. Ele tá assimilando, Ele tá, né? aos Aprendendo poucos com assimilando. E hoje se você perguntar pra ele, Matheus, por que você faz outro dia eu falei, nossa, Matheus, o que você tem na cabeça, hein, meu? Aí ele, autismo. Olha só. Autismo. Porque ele tinha feito alguma coisa ali, aí eu falei pra ele, meu, você tem na cabeça? Literalmente ele falou autismo. Então, assim, ele sabe já o que ele tá sendo natural pra ele. E é o que a Leila falava, né? Quando você consegue brincar com você mesmo, zoar com você tá indo mesmo. na né? Ela falou naturalidade. isso, gente, se vocês quiserem brincar com isso, brinquem. Isso não é sério, não é motivo de tristeza, nem de Sim. desgraça, é diferente. E quanto mais normal esse diferente for dentro de casa pra vocês, Sim. Sim. melhor. E o Jal sofre muito, porque lá em casa ele é o diferente. São 3, então os 2 são autistas. Eu tenho que ser Você incluído. vive numa casa Eu tenho que ser incluso neurodiversa. por eles. Né? Exatamente. Eu até Olha. falei que agora eu como uma mulher autista e tá tudo certo. Amor. Sabe que você vai pegando também, porque tem fenótipos, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E a gente acaba pegando também. Não, eu Traços? na verdade, eu fiquei. Eu tirei toda... o Jal tinha uma rotina, nunca se atrasava. O Jal era formidável. Você desconstruiu. com essas coisas. Foda. Desconstruí Não, tudo. muito foda. Isso Sério? pegou muito. A Leila falou sobre isso pra mim, eu falei, putz, mas isso já aconteceu comigo. Nossa. Aham. Não tem como. A gente vai ficando meio parecido. Eu vou ficando meio autista também. Ó, o papo tá bom, mas esse podcast de hoje a gente vai ter que terminar. E pra terminar, a gente tem como eu falei pra vocês, esse podcast começou porque lá no meu Instagram eu abri a caixinha do Direito de Família Sem Filtro. Então aqui a última pergunta que eu faço pra vocês têm que responder sem filtro. Nossa, não vai ser difícil. E tem no máximo 30 segundos pra responder. Caramba, assim, rápido assim. É papum, que é Manda pra lá. não dar tempo de filtrar. Bom, vocês trabalham aí com a sexualidade, né? Com esse assunto, é o trabalho de vocês. E eu penso em divórcio, em direito, em lei o dia inteiro. Chegar na minha casa, não fala de lei pra mim. E aí, como é que é chegar em casa? Você falou de sexo o dia inteiro. Quando chega em casa, tem sexo ou não tem sexo? Se quiser, tem. Se não quiser, não tem. Não impacta. muda, não impacta não. Sério? Não, porque- Não dá a sensação de que você Não continua cansa. trabalhando? Não cansa e nem estimula como as pessoas pensam. Não Nenhuma muda- coisa, nem outra. Não muda nada, porque Vocês encaram como trabalho mesmo. não é nem isso também. Eu acho que não muda. É em relação a gente entrou no nível de maturidade. A gente entrou no nível de maturidade em relação a isso. Não, Que- a primeira pergunta a primeira Já valeu, resposta né? já valeu. Aqui os nos 30, agora pode. A gente entrou num nível de maturidade muito bom em relação a isso, porque o sexo ele não é uma coisa obrigatória. Ela é uma coisa trabalhada, conquistada, seduzida. Então, não é porque a gente fala de sexo que a gente tem que fazer sexo, ou porque a gente não fala de sexo que não tem que fazer sexo. O nosso sexo ele é muito alimentado, ele é conforme a gente realmente ensina. Eu não é porque eu falei de sexo hoje o dia inteiro que eu vou chegar em casa querendo pegar a ideia. Sim. Não, a gente constrói o nosso sexo. Ele é um sexo realmente diferente. Ele não é um sexo por instinto. Por exemplo, o homem tem uma natureza de instinto, a sexualidade brota. Só que o que é que eu faço com isso? Eu transformo, eu canalizo para o tesão. Pela Deia. A autista Deia. Hoje. Tá. Então, assim, é isso que faz com que a gente tenha um sexo diferente, prazeroso, gostoso e fora da curva. Então, não muda, porque é preciso ser trabalhado, conquistado, seduzido, é preciso ser conectado, encaixado. Não é só um simples tesão, sabe? Eu tô com vontade de fazer sexo. Não, eu tô com vontade de fazer sexo. A gente precisa trabalhar aqui a nossa conexão, a nossa intimidade, a autoliberdade que eu tenho, a liberdade que a gente construiu.
dentro desse nosso jogo. E isso faz com que o sexo aconteça. Não tem a ver com a gente tá com a vulva na mão ou com o pênis na mão lá mostrando. Não tem a ver com nada disso. Ele tá numa live de 2 horas só falando não muda de nada. Eu pensei na cabeça, ele tá numa live de 2 horas, ela tá lá. Não muda nada. Acabar a live ou é duas opções. Ou eles vão pro quarto e tem aquele sexo animal. Às vezes acontece. Ou ele fala assim, Déia, vai pra sala e eu vou porque eu não quero nada. Às vezes acontece de a gente ficar estimulado legal. Mas a maioria das vezes não. A gente para, respira, porque a gente estava entregando para as pessoas. É o nosso propósito. Tem que voltar pra gente. A gente se respira, senta no sofá e dá uma relaxada. E aí volta pro JAL, né? Porque exato. você tá ali entregando, resolvendo o perrengue da pessoa. Exato, entendeu? E aí quando acaba, volta pro JAL. Os nossos sexos acontecem, a maioria das vezes, em momentos aleatórios. Não é assim, não. E aquilo não estimula a gente. Ufa, que bom, não é todo dia? Não é todo dia, não. Tá escutando, amor, que não é todo dia? Não, é muito aleatório, muito. Não pode ser todo dia, assim, no nosso caso, né? Porque não é só sexo. Sim. O problema... Tem dias que eu não quero que ele fale comigo. Como é que a gente vai fazer sexo? Eu sou casado com autista, pô. Entende? Ótimo. Entende? Então, mas eu também entendo isso. Eu também não quero fazer sexo porque o meu pênis amanheceu duro, entende? Eu não quero sexo assim. Não faz sentido. Pra mim... Faz um sentido diferente. Ele me envolve no desejo Não é dele, só o isso é muito mecânico, legal. não é o sexo. Então, por isso que é gostoso, entendeu? Porque a gente faz amor mesmo. Não tem essa de acordar com tesão e ir lá socando com tudo. Não existe isso. Eu não quero esse processo. É um processo que eu decidi não querer. Eu quero canalizar. Eu quero curtir o corpo. Eu quero curtir o que a gente criou, a intimidade que a gente criou. Então, pra mim, o que faz sentido hoje é isso, entendeu? Por isso que não é sexo a qualquer custo, a qualquer hora e toda hora, entende? É bem feito. Muito legal. É o que tem que falar, é bem feito. Tu não divorcia não, mulher! Gente, tô muito feliz de ter recebido vocês aqui. Foi maravilhoso. Foi assim, acho que o primeiro podcast que a gente fez do começo ao fim, sem nenhum corte. Fala, Matheus! Verdade. Foi muito leve, foi muito bom. Vamos repetir pra gente falar de outros assuntos. Obrigada por vocês terem terem aberto, né, assim, vocês deixaram a gente muita vontade. E uma das coisas legais é essa, a Déia criou um rapó com a Ana, né, e gerou assim eu entendo, porque a gente é convidado aqui, né? Terça-feira a gente vai em São Paulo no podcast. A gente vai sempre meio assim, né? Porque não tem a intimidade. Quando a Déia já cria isso, facilita a vida, entendeu? Ela vem feliz, ela vem leve. Porque a gente se conheceu num dia, foi tão assim... Acho que foi o meu primeiro podcast aquele dia. E foi bem no dia que na semana eu tinha ido no médico, que meus hormônios estavam lá embaixo. Então, eu tava começando a usar testosterona e quando foi falar disso... Gente, aquele dia foi pra mim aquele podcast. E a gente ali, parecia que só tinha nós duas, né? Parecia que fico até arrepiada, gente, porque parecia que só tinha nós duas ali. Aquele podcast foi um presente, foi muito bom. E aí, quando eu pensei em trazer meu podcast, eu falei, gente, eu tenho que trazer ela. Porque assim... O sexo é totalmente ligado ao casamento. A gente fica naquela, é o casamento que acaba com o sexo, é o sexo que acaba com o casamento. Não dá pra você falar de uma coisa, né, sem falar. A outra, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer muito vocês estarem aqui. E pode dar seus recados aí, se vocês quiserem. O recado pode chamar de novo que a gente vem. Vocês aqui batendo papo. E é muito bom poder falar assim, tão sem filtros do começo ao fim, né? Eu quero agradecer também a você pela sua história, dar parabéns aí. A gente tá junto nesse processo, exato. Cara, assim, a primeira vez realmente que a gente, nem no nosso canal a gente falou coisas que a gente falou aqui, então a gente tá super à vontade. A gente tá super nessa realmente de ser cada vez mais livre, mais inteiro, mais sincero. Sem precisar criar uma máscara, sem precisar, sabe, lidando com as nossas dores verdadeiras. Então, assim, é isso que faz com que a gente melhore, com que a gente cresça. E eu tô muito feliz, assim, de verdade, de estar aqui. Vi a Déia vir pra cá empolgada, não é todo podcast que ela vem. Eu já conheço, é verdade isso, pura verdade. Então, a gente é chamado para muitos podcasts, não é todos que ela vai, assim, ela
vai com o negocinho dela, vai com o fone de ouvido. Aham. E aí às vezes não queria estar ali, mas vai porque é off, Sim, né, do faz trabalho. parte, Faz né? parte. Mas aqui não, ela quis, né, se empolgou, ficou falando. Ela lembrou daquela maluca que falou que usou testosterona e ficou conversando com a Pepeca, né, ideia? Ah, foi muito legal. Mas é isso, eu queria quero falar agradecer. uma coisa pra vocês que foi muito importante pra mim e que eu levo sempre no meu coração. Foi um momento difícil o diagnóstico, mas hoje eu sou feliz e amo muito meu filho, sou muito orgulhosa dele e me sinto a pessoa mais abençoada pelo filho que eu tenho, porque eu aceitei o que ele é, entendeu? Então eu espero muito, muito que você se aceite, tá? E que você compreenda, né? Porque você tá ali do lado dela. E eu acho que assim você vai novamente sorrir, ou sorrir de novo, ou pela primeira vez. Meu Enfim, sorriso de verdade. De verdade, que você se aceite, que seja livre, que seja feliz. E eu acredito que o caminho para isso é as terapias, a aceitação, a liberdade. Você vai alcançar isso. Tenho certeza disso. Tá bom? Tá no processo. Tá no É processo. isso, Muito obrigado. obrigada. Gente, terminamos. Foi assim um papo maravilhoso. Espero que a gente possa ter ajudado você que tá aí desse lado, que nos escutou, que nos assistiu. E tem nossos contatos. Vai passar aqui embaixo o contato da Déia e do Jal, da Ingrid, o meu. Mandem mensagem, qualquer dúvida. Já se inscreve no canal, como diz minha filha, pra ficar legal. Coisa boa.